O assunto que eu quero ministrar hoje é muito importante e você vai entender algumas coisas que talvez não esteja entendendo sobre você mesmo, sobre a sua vida espiritual, sua vida terrena, né? Sobre a sua vida física também, né? Como viver mais e melhor? Esse é o tema que eu vou tratar hoje. Eu tenho observado, meus irmãos, que há neste mundo gente que não lê a Bíblia. A maioria não lê a Bíblia. A maioria das pessoas deste mundo não lê Bíblia. E por isso não consegue compreender a mentalidade bíblica. E dentro da igreja, como é que é? E dentro da igreja, como é que é? As pessoas estão tendo uma mentalidade bíblica? Você tem uma mentalidade bíblica? Veja bem, todos os crentes deveriam ter uma mentalidade bíblica, porém, são poucos os que a possuem. E você me pergunta, por que isso? Porque são poucos os irmãos que, de fato, se ocupam com a leitura da Bíblia e com a assimilação dos seus ensinamentos. Hoje em dia, né, já não se usa mais o livro em papel, né, a Bíblia em papel. Grande parte das pessoas já usa aplicativos da Bíblia. Eu não sou contra os aplicativos, penso que eles são úteis, né, e nos ajudam em qualquer lugar, porque sempre nós temos o celular na mão. Mas eu sou ainda tradicional nesse ponto, né, de ter a Bíblia, né? A minha Bíblia está ali, né? Quando eu preciso, eu já tenho ela ali próxima, né? Eu tenho o livro em papel, né? Eu tenho a Bíblia em papel. E penso que é importante ter, porque você vai sempre lembrar dela, né? E tendo ela próxima, você sempre vai folhear, vai abrir, vai ler, vai meditar. E às vezes no celular, que você tem muitos outros aplicativos, além da Bíblia, né? Você passeia por todos os outros, mas não vai, né? Não vai no aplicativo da Bíblia. Eu garanto que tem muitos aqui que têm o aplicativo da Bíblia, mas já tem mais de uma semana que não mexe nele. Então, o que acontece? Aí, se você não lê Bíblia, se você não assimila os ensinamentos da Bíblia, aí você não vai ter uma mentalidade bíblica. Há um percentual de crentes que leem a Bíblia, que meditam na Bíblia, reverenciam a Bíblia, mas não permitem que o seu conteúdo molde a sua maneira de pensar. Eles leem a Bíblia, respeitam a Bíblia, mas se norteiam por pensamentos e conceitos filosóficos do mundo. Eu venho batendo na tecla da importância da renovação da mente para o nosso crescimento e progresso, tanto no âmbito espiritual quanto no natural. Eu tenho constatado que crentes que estão num contínuo processo de renovação mental pela palavra de Deus, eles são firmes, são consistentes, são constantes, são inabaláveis diante das tentações e não se deixam seduzir pelas paixões e propostas enganosas do mundo. Sim, o mundo que está ao nosso redor é um mundo caído, é um mundo degenerado, e ele está sempre nos chamando, sempre nos convidando, né? E sempre fazendo propostas tentadoras para nós. E se nós não tivermos uma mentalidade moldada pela Bíblia, nós certamente vamos cair nos enganos, vamos aceitar as propostas do mundo, né? E além disso, né, muitos irmãos desenvolveram uma mentalidade muito mundana, né, muito mundana, pervertida ao longo da sua vida. E converteram e precisam renovar a mente para poder pensar como Deus pensa, né? Muitos que estão hoje na igreja e não conhecem a Bíblia, se deve ao fato de não terem ainda entendimento, né, da importância de ter uma mentalidade bíblica. Porque para andar com Deus, você tem que ter uma mentalidade bíblica. Para ser mais e mais próspero, saudável, viver mais, você precisa ter uma mentalidade bíblica. E aí você me questiona, mas apóstolo,
o Senhor está afirmando que para viver mais e melhor, isso depende de uma mentalidade bíblica e não propriamente da vontade soberana de Deus? Vamos então à Bíblia e ela vai nos dar respostas nesta noite sobre isso que eu estou falando. Primeiro, para Deus é melhor que nós vivamos muito aqui na terra. Tá? Hoje eu vou tirar algumas dúvidas, né? Vou responder algumas questões que vocês têm sobre a vida neste mundo, sobre o tempo, a duração da nossa vida aqui na terra, né? Se existe ou não um dia marcado para cada um morrer, se Deus marcou de fato ali, né? Botou o dedo no calendário lá em cima e disse, em tal dia meu filho vai morrer, minha serva vai morrer, minha filha vai morrer. Então, vamos hoje tirar essa dúvida, tá? Se ele marcou o dia, vamos hoje entender. Mas eu já vou afirmando agora, né? Já de antemão, que para Deus é melhor que eu e você vivamos muito aqui na terra. Quem diz amém? Mas você diz, apóstolo, se é assim, por que então Deus não nos protege de tudo que possa tirar a nossa vida? Porque se Ele quer que nós vivamos aqui muito, por que Ele então não nos protege para que nós vivamos muito? Bom, daqui a pouco você vai entender que Deus tem proteção sim para nós. Ele tem uma proteção, né? Você vai entender para quem é essa proteção, né? E aí você fala, mas então, se Deus é tão poderoso, todo poderoso, e Ele quer que eu viva muito, por que Ele então não me preserva vivo aqui na terra por muito tempo? Veja bem, Deus determinou que a longevidade será dada aos filhos que andarem em linha com seus pensamentos e direções que estão contidos na Bíblia. Vou repetir isso. Deus determinou que a longevidade será dada aos filhos que andarem em linha com seus pensamentos e direções contidos na sua palavra. Quando eu digo que para Deus é melhor que vivamos mais aqui, é porque nós somos vasos e canais de expressão dele e da sua palavra neste mundo. Somos canais, né, para expandir o seu reino aqui na terra. No Salmo 115, versículo 16, Salmo 115, 16, palavra, texto. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O que a Bíblia quer dizer, né, no seu texto original? Preciosa é a morte do Senhor. Muitos interpretam assim, quando morre um crente, Deus fica tão feliz, que bom, é precioso isso, morreu meu filho. Primeiro que Deus não criou ninguém para morrer, né? Deus não nos fez para morrer. A morte é uma sentença do pecado que nós ainda enfrentamos, ok? Jesus já a venceu e nós também a venceremos, né? E possivelmente, né, se Jesus Cristo voltar em breve, quem sabe nem eu nem você vamos morrer. Quem diz amém, aleluia? Você já pensou nisso, que você pode não morrer? Se Jesus voltar, a palavra diz que quem estiver aqui vivo será transformado sem passar pela morte. Quem diz amém, aleluia? É possível isso ou não? Então você que já está comprando sepultura, pensa nisso. De repente amanhã Jesus volta, você não vai precisar de sepultura, aleluia. Quem diz amém, aleluia? Oh, como Deus é maravilhoso, né? Então, observe que a palavra preciosa que aparece nesse versículo aqui, no original, é custosa, caríssima. Ou seja, custa para Deus. Se é algo que custa para Ele, não é algo que alegra Ele. Custa, é caro. Por quê? Por que é caríssima para Deus a morte de um dos seus santos aqui? Porque nós somos vasos e somos canais por onde Ele se expressa e expande o seu reino aqui na terra. Então, quando um canal do reino é tirado daqui, Deus olha aquilo e fala, poxa, que coisa cara, como isso é caríssimo, né? Mas aí vem aquela questão, né? Vem aquela questão. Todo vaso que é de Deus está sendo útil para Deus? Aí vem essa questão, né? Será que você, como vaso de Deus, está sendo útil para Deus? Se você não busca crescer espiritualmente, não busca se encher do Espírito Santo, conhecer e reter os ensinos da Bíblia, ter uma vida mais e mais cristã,
mais e mais forte em Deus, mais e mais cheia de fé, de luz, de relevância espiritual, a sua partida não será sentida no céu. Neste mesmo salmo, né, Davi fala no versículo 8, no Salmo 116, versículo 8, né? Nesse mesmo Salmo 116, versículo 8. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Davi está falando aqui que ele foi livrado de morrer. Olha só, Davi está dizendo que ele poderia ter morrido, mas o Senhor o livrou de morrer. Olha só, Deus nos livra de morrer. Se Ele nos livra de morrer, é porque Ele não quer que nós morramos. Bom, e aí vai uma pergunta. Apóstolo, Davi foi livrado, então isso quer dizer que Davi tinha proteção especial do céu? Sim, Davi tinha uma proteção especial do céu. Deus dá uma proteção especial para quem anda em fé. Você pode ser um cristão, mas não está andando por fé. Você pode ser um vaso de Deus, mas não está andando por fé. Está andando naturalmente. Você se converteu realmente, vai para o céu, mas você não está sendo um canal de Deus. Deus precisa falar com alguém num certo momento, mas você não está disponível. Deus precisa curar alguém num certo momento, mas você não está disponível. Deus precisa entregar uma revelação forte dele, mas você não está disponível. Você nunca está disponível para Deus, mesmo sendo de Deus, mesmo tendo nascido de novo. E aí então você não está retendo os ensinamentos de Deus, os ensinamentos da Bíblia, né? E se você está vivendo assim, você não tem a proteção especial dele. Agora, quem está voltado para ele, andando em fé, crendo na palavra, então ele dá uma proteção especial. A palavra diz que Davi, ele tinha uma cobertura de Deus de tal maneira que seus inimigos caíam, né? Lá no 2 Samuel, capítulo 7, 2 Samuel, capítulo 7, de 1 a 3, sucedeu que, habitando o rei Davi na sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso, olha só, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Olha só, Davi ficou em descanso, ele tinha uma proteção especial, então ele ficou em descanso, não tinha inimigo que chegasse a ele, não tinha seta que chegava a ele, né? Todos os inimigos ao redor ficaram sem forças, né? Disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração. Faze tudo quanto está no teu coração. Faze tudo que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Olha só que nível de vida, que vida é essa, né? Que intimidade é essa com Deus? E Davi vivia naquele tempo da lei, na velha aliança, né? Não tinha a luz que você tem hoje, não tinha o Espírito Santo permanente nele, né? Faltava muita coisa a ele, mas ele estava ali, voltado para Deus, voltado para cima, crendo que era um canal de Deus na terra, um profeta na terra. E Deus então mandou o profeta Natã falar para ele: olha, tudo que você está tentando fazer, tudo quanto intentar seu coração, pode fazer, o Senhor é contigo e os inimigos estarão sempre sob controle, né? Então, olha só, querido irmão e querida irmã, precisamos estar atentos quanto a essas coisas, né? Outra resposta da Bíblia: valorize a sabedoria de Deus e você viverá mais e melhor. Valorize a sabedoria de Deus e você viverá mais e melhor. Quer viver mais? Afinal de contas, quem quer viver mais aqui? E quem quer viver melhor? Eu também quero. Então, você quer mesmo? Provérbios capítulo 4, versículos 7 e 8. Eu pergunto a você: você valoriza a sabedoria divina? Provérbios 4, 7 e 8. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Adquire a sabedoria. Se você nem lê a Bíblia, como é que você está adquirindo sabedoria, né? Eu preguei aqui 5 semanas sobre renovação da mente. Eu trouxe palavras aqui
que elas são ministradas em congressos, em eventos fechados, que se cobra até entrada. Eu vim aqui e ministrei os mesmos ensinamentos que são passados por aí, por muitos até profissionais, que também são pregadores da Bíblia. E eu vim aqui e passei. Eu vi algumas pessoas reclamando. Se continuar dando esses estudos aí, eu nem vou na igreja. Tem gente que está afastando da nova aliança porque o senhor está ensinando esses assuntos aí. Eu comecei a pensar, falei, poxa vida, é assim mesmo? Tem gente que está saindo da igreja porque eu estou aqui insistindo em ensinar sabedoria divina. Eu disse, então eu vou continuar pecando nesse sentido. Eu vou ficar sozinho aqui ministrando, não sei. Mas eu penso que não, vocês estão aqui, quem diz amém, aleluia, né? Eu vou continuar ensinando porque eu sou chamado para ensinar. Eu vou cumprir meu papel. Agora, tem gente que não gosta de ensino, não gosta de sabedoria. E eu desconfio que essa gente abre Bíblia. Porque quem abre Bíblia, quem lê Bíblia, vai se deparar com isso aqui, ó. O princípio da sabedoria é: adquire sabedoria. Adquire sabedoria. Deus está dizendo para você, adquire, você não tem, adquire. Por que você erra? Porque não tem sabedoria. Por que bate cabeça? Porque não tem sabedoria. Por que está mal no casamento? Porque não tem sabedoria. Por que cria mal seus filhos? Porque não tem sabedoria. Por que está mal financeiramente? Porque não tem sabedoria. Por que não rompe na fé? Porque não tem sabedoria. Adquire sabedoria. A palavra está dizendo, adquire sabedoria com tudo o que possuís. Adquire o entendimento. Tenha entendimento. Deus fala na palavra, não seja como mulas sem cabresto. Não seja, Deus compara o seu povo a mula muitas vezes, porque o povo não quer sabedoria, não tem cabresto para seguir na fé, para ter um momento certo de fazer uma coisa, um momento certo de parar, um momento de prosseguir, ter luz, e não quer. Vai afastar da igreja porque está ensinando sabedoria. Que afaste então, eu não quero que ninguém saia não quero, mas se quer sair dessa maneira, depois vai perder tempo, né? Provérbios 4:8 fala, estima a sabedoria, e ela vai te exaltar. Olha que promessa, gente, estima a sabedoria, tem em alta conta a sabedoria de Deus, e ela vai te exaltar, né? E se abraçares ela vai te honrar. Se abraçar a sabedoria, eu vou abraçar a sabedoria, eu vou conhecer a sabedoria, eu quero sabedoria para tudo, ela vai te honrar, Veja agora em Provérbios 3, versículo 16, a sabedoria é apresentada como uma mulher que traz algo precioso nas duas mãos. Olha só, a sabedoria é apresentada aqui em Provérbios 16 como uma mulher, né, com duas mãos abertas, trazendo duas dádivas ou duas porções de Deus, né? O alongar-se da vida está na mão direita da sabedoria, e na sua esquerda riquezas e honras. Onde é que está a vida longa? Onde é que está vida longa? Longa vida, longevidade, está na mão direita da sabedoria. Você não vai ter vida longa sem sabedoria. Gente, isso é sério. Sem sabedoria, pode ir lá comprar sua sepultura e esperar que não vai demorar não, sabe? Sem sabedoria, sem adquirir sabedoria, o tempo é curto aqui mesmo. Agora, alongada a vida está na mão direita da sabedoria. E na esquerda tem o quê? Riquezas e honra. Então, riquezas e honra, melhor situação financeira, prosperidade material, não vem de qualquer jeito. Né? Não vem, tem algo que chama isso, que é a sabedoria. A sabedoria chama, ela traz para você riquezas e honra, né? Então, observe que quando você abraça e acolhe na sua mente, no seu coração, a sabedoria divina, quando você realmente valoriza essa sabedoria de Deus que se encontra na sua palavra, você vai ser contemplado com graça para viver mais e melhor. Você vai ter graça para viver uma vida longa, próspera. Você quer ser abraçado pela sabedoria divina? No caso do rei Salomão, né? Todo mundo aqui sabe da história de Salomão. Salomão é referência de alguém que buscou a sabedoria divina.
Mas será que Salomão recebeu o abraço da sabedoria? O abraço das duas mãos da sabedoria? Você vai ver que ele recebeu uma parte, né, da sabedoria, né? A palavra mostra que Salomão recebeu apenas as bênçãos da mão direita, né? Ou melhor, recebeu apenas as bênçãos da mão esquerda. Da mão esquerda, riquezas e honras. Riquezas e honras. Ele não recebeu as bênçãos da mão direita. Alongar-se da vida, ou vida longa. Salomão viveu pouco, não viveu muito, né? Então, olha só, ele recebeu riquezas e honras, mas perdeu a bênção da mão direita, que é vida longa. Por quê? Porque ele acabou se deixando levar por cobiças diversas. O que vejo é que Salomão viveu em dias da lei e ele não tinha um intercessor à direita do Pai. Ele não tinha um intercessor. Mas hoje, eu e você, que estamos vivendo debaixo da graça, nós temos um intercessor, um sumo sacerdote fiel, que intercede por nós à direita, sentado à direita do Pai. À direita, né? O alongar da vida está à direita, está à direita. Então, Jesus está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, para que nós possamos ter também vida longa. Quem diz amém? Aleluia. Portanto, Salomão não recebeu aumento de dias, ele não viveu muito, mas hoje Deus quer que nós vivamos muito. Quem diz amém? Agora, tem uma promessa que vem numa recomendação, num mandamento que foi repetido, né, na graça, na nova aliança, que era da lei, mas foi repetido na nova aliança. E certamente que quem compreende a importância, né, de ser uma pessoa quebrantada e humilde, né, que honra pessoas que são importantes na sua vida, vai compreender isso aqui, né? Efésios capítulo 6, 2 e 3. Efésios 6, 2 e 3. A palavra diz assim, ó: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Agora veja o versículo seguinte: se você honrar o seu pai, olha para cá, se você honrar seu pai, independente se ele cumpre o papel de pai ou não, independente se ele cumpre ou não o papel de pai. Tem alguém que cedeu a sua própria semente no útero da sua mãe e concebeu você veio ao mundo, você é fruto dessa semente. Não importa se é uma boa ou má semente, se agrada ou não agrada você tem que honrar essa semente, tem que honrar seu pai. Então, se você honrar o seu pai e honrar a sua mãe, a palavra diz assim, ó: você vai viver bem, você vai viver bem e terás vida longa sobre a terra. Vida longa sobre a terra. Olha para cá, irmãos. A família da Amélia são 10 irmãos. 10 irmãos da família da Amélia, né? E todos os 10 já estão chegando aos 60, alguns já passaram, estão chegando aos 70. E, assim, eu tenho observado, né, que esse princípio, esse mandamento que está na nova aliança também, né, de honrar o pai e a mãe, é algo, assim, muito valorizado por Deus, muito valorizado por Deus. Porque a Amélia e seus irmãos sempre honraram o pai e a mãe, honraram até o final, né? A Dona Maria, minha sogra, morreu recentemente, né, com mais de 90 anos, ela era uma pessoa fraca, padeceu enfermidades, sofreu na cama muito tempo, e os filhos honraram a mãe até o final, respeitaram, trataram, deram banho, fizeram tudo por ela, e eu tenho visto a recompensa do céu, porque toda a família da Amélia é bem-sucedida, está vivendo bem e está indo além dos 60. Quem diz amém? E vai chegar mais longe. Então, você vê que, né, Deus tem guardado, tem cumprido essa promessa na vida deles ali, né? E também na minha família, né? Os filhos
do meu pai e da minha mãe, que honraram os dois, estão aí até hoje e já passando dos 70. Então, glória a Deus por isso. Então, você vê que a palavra de Deus se cumpre. Quem honra o pai e a mãe vai ter uma vida boa e vai ter uma vida longa. Quem pode dizer amém, aleluia? Se você não está honrando seu pai e sua mãe, passe a honrar a partir de hoje. Quem diz amém, aleluia? Quem quer viver mais, diga amém. Então aqui tem uma forma, né? Aqui é outro canal, aqui, outro mecanismo, né, divino para você poder viver mais, né? Estou só mostrando para você isso aqui, ok? E você deve sempre entender que você é vaso, que você é instrumento de Deus, né, do reino de Deus aqui na terra. Portanto, honrar o pai e a mãe também vai trazer graça para você ter uma vida longa, saudável e próspera. O que eu observo é que crentes que eles andam em linha com a palavra, né? Crentes que andam em linha com a palavra de Deus, eles vivem mais. Vivem mais. Apóstolo, está dizendo que o fulano que era tão fiel na igreja, morreu pouco tempo atrás de Covid, morreu ainda jovem. Só está falando que ele não andava em linha com a palavra? Veja bem, eu não estou aqui como juiz, né, para julgar ninguém. Não vou julgar ninguém, eu não conheço a vida íntima de cada um, né? O que eu posso dizer é que eu observo que pessoas que estão sempre ligadas à palavra, à Bíblia, falando a Bíblia, crendo na Bíblia, profetizando a Bíblia, ensinando a Bíblia, repetindo a Bíblia, são pessoas que vivem mais. Pode olhar para aqui, para dentro da igreja, olha para dentro da igreja. Fica de pé aí, irmã Cleides, irmã Alzira, irmã Badia, irmã Germília, quem mais? Quem está acima de 60 anos, fica de pé aí. Delzi não tem nem 50, né, Delzi? Ou tem? Já tem? Ó, Delzi, olha aí os nossos sessentões. Quem diz amém, aleluia? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Está vendo? Olha aí. Glória a Deus. Pode sentar. Por que essas vidas estão aqui até agora? Porque são vidas que sempre estão ligadas à palavra, sempre estão falando a palavra, sempre estão crendo na palavra, não falta culto. Pode olhar aqui. Né? Eu fiz um apelo aqui pelos jovens, mas não preciso fazer pelas pessoas idosas, porque elas vêm ao culto todo domingo. Os jovens precisam aprender com os mais velhos. Quem diz amém, aleluia? Estão sempre aí. E estão indo longe, e vão mais longe, quem diz amém, aleluia, né? Glória a Deus. Então, queridos irmãos, olha, isso é sério. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7. Deuteronômio 34, 7. Tinha Moisés a idade de 120 anos, quando morreu. E não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Olha só, Moisés morreu de morte morrida, né? Moisés morreu de morte morrida. Não teve doença, não teve dor, não teve nada. Chegou um momento que ele disse, Senhor, estou aqui no monte e tal. Ele já percebia que era o momento dele e ele se deu por saciado e Deus então o chamou ali e ele partiu, né? Então, olha só, não se escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Não ficou prostrado, caído. Então, olha só, veja bem, já observou que a grande maioria dos jovens que morrem cedo, são filhos rebeldes? Já observou isso? No Brasil hoje, está morrendo muitos jovens. Por quê? Filhos rebeldes. Então, precisamos entender que a palavra de Deus é séria. As pessoas que não têm uma mentalidade bíblica, quando chegam à idade avançada, o que acontece com elas? Elas pensam, é tempo de desconectar de tudo. É tempo de desconectar de tudo. Vez por outra eu encontro um amigo que já está passando dos 70, 80, ele diz, não estou querendo mais nada, já desconectei, já estou passando minha herança, já estou isso, estou aquilo. Ele já vai assim, né, desvinculando, desconectando de tudo que é da terra e tal, e fica esperando a hora de sair, de partir. Né? Então, e alguns até aceitam a ideia de adoecer e morrer em breve. Tem gente que fala assim, estou esperando a próxima doença. Porque, é verdade, tem gente que está esperando a próxima doença. Porque eu já sei que vou ter que morrer e tal, né? Então tem que esperar a doença.
Isso é maldição, e nós não temos que esperar maldição. Jesus levou toda a maldição na cruz, quem diz amém, aleluia. Então, veja bem, a Bíblia enfatiza, especialmente no livro de Provérbios, que algumas posturas e atitudes nossas podem aumentar os nossos dias. Olha para cá, igreja. Algumas atitudes nossas podem aumentar nossos dias. E também algumas atitudes nossas podem diminuir nossos dias. Às vezes você vê alguém que parte desse mundo, crente, fiel, tal, você vê que ele não tem nada a reparar, não tem nada a reparar sobre ele. Aí você fala, esse irmão não tinha nada, por que ele morreu, tal, né? Mas quem sabe no coração dele, lá no íntimo dele, né, ele tinha alguma atitude errada com relação a ele próprio, em relação a Deus. Ele tinha um pensamento errado, conceito errado. Então, veja só, no mundo mental, na sua cabeça, é só você e Deus que entram. Só você e Deus que sabe o que você pensa, né? Então, você tem que corrigir seus pensamentos, de acordo com a palavra, tá? Porque, de acordo com as atitudes que você tem em relação à palavra, né, você vai aumentar seus dias ou vai diminuir seus dias aqui neste mundo. A palavra não diz que há uma hora marcada que você deve morrer. Olha para cá. Isso é boa notícia ou não? Quem diz amém? É boa notícia, é boa notícia. Pode falar, é boa notícia. Não tem hora marcada. Vou repetir, não tem hora marcada. Aí vem aquela questão, mas Deus sabe? Sim, Deus sabe tudo, mas Ele não marcou. Se você chegar lá, né, e falar, Deus, eu vim muito cedo, vai falar, não marquei, mas você desejou, você fez por onde sair mais cedo da terra, tal. Você fez, então a responsabilidade é sua, tá? Então, olha só, não há uma hora marcada para cada um morrer. A morte é uma sentença do pecado para a humanidade. A morte é uma sentença do pecado. Mas há uma geração de crentes que usufrui com fé da bênção de Abraão em Cristo Jesus. Quem está usufruindo da bênção de Abraão? Quem está debaixo da bênção de Abraão? Quem todo dia fala, Pai, muito obrigado porque a tua mão sobre mim me leva adiante debaixo da bênção de Abraão. Quem fala isso todo dia? Eu falo todo dia. Você crê nisso? Começa então a falar isso todo dia. Pai, te agradeço porque a tua boa mão sobre mim me conduz debaixo da bênção de Abraão. Fala isso agora em voz alta. Pai, eu te agradeço porque a tua boa mão sobre mim me conduz debaixo da bênção de Abraão. Aleluia, glória a Deus. Então, nós somos essa geração que crê, que está debaixo da graça. Agora, muitos não estão desfrutando das bênçãos redentivas, vivificantes do corpo e do sangue de Jesus. Apóstolo, explica isso melhor. O que é desfrutar das bênçãos redentivas do corpo e do sangue do Senhor? Eu já ministrei aqui, uma série de estudos sobre isso. Você precisa entender que a Santa Ceia, que Jesus Cristo mandou a igreja celebrar sempre, não é um ritual religioso de culto, não é um ritual simplesmente para lembrar que Jesus morreu. Não. Lá em João capítulo 6, versículos 54 a 57, Jesus revela o que acontece quando você come o pão da ceia, que é a carne dele, o corpo dele, e quando você bebe o suco da videira, o fruto da videira, que é o sangue dele. Jesus fala assim, olha, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Olha só, a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Ele está falando de quê aqui? Está falando de literalmente você ter que comer a carne dele, do corpo físico dele, e beber o sangue físico dele? Não, ele está falando aqui de algo que ele depois ele prescreveu, determinou, deixou claro
que era um sinal da nova aliança, que era uma forma de identificação com ele, com a obra dele na cruz, uma forma de receber ele como alimento, como pão, né? Ter o seu sangue, né, da sua vida dentro de si, limpando, purificando de todo mal, limpando de toda iniquidade, cobrindo, livrando de toda a obra do mal. Então ele disse: olha, quem comer a minha carne, onde é que você come a carne dele? Na Santa Ceia. Quem beber o meu sangue, onde é que você bebe o sangue dele? Na Santa Ceia. Esse que come e bebe, a palavra aqui no original é um presente contínuo. Come, quem come, né? Quem come agora, come amanhã, come depois, come sempre. Não é comer só aqui no culto, não é beber só aqui, é em casa, onde você estiver. Eu e a Amélia já temos 3 anos que nós tomamos a Santa Ceia todos os dias. Esteja aqui em Goiânia, esteja fora de Goiânia, esteja na cidade, esteja na praia, onde nós formos, todo dia nós tomamos a ceia e Deus tem nos guardado do mal. Quem diz amém, aleluia. Então, quem comer a minha carne, beber meu sangue, permanece em mim e eu nele. Segue, 57. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta. Quem de mim se alimenta. Então, a Santa Ceia é como arroz e feijão, é como comida que você tem que comer. Você tem que comer todo dia você tem que comer, né, o almoço, tomar o café, o almoço, o jantar, e todo dia você tem que ter na sua dieta, todo dia, a Santa Ceia do Senhor. Mas tem gente aqui que já não toma mais a Santa Ceia. Por quê? Porque o apóstolo ensinou aqui, determinou, motivou, passou um tempo tomando. É difícil demais, tem que comprar suco, tem isso, tem aquilo, tem que mexer com pão. Pois é, se você ficar um dia sem comer arroz, feijão, carne, você vai dar um jeito depois de achar arroz, feijão, carne, porque você não vai querer passar fome e morrer, né? Então você vai atrás. Se você entender a Santa Ceia como ela tem que ser entendida, você não vai deixar de comprar o pão, de buscar o pão. Inclusive a igreja aqui disponibiliza o pão de graça para quem quiser. Quem diz amém, aleluia. Você quer o pão? Fala com a Carminha. Carminha está aí, Carminha? Carminha, tem pão aí? Tem pão. Aqui é a casa do pão. Quem diz amém, aleluia. Precisa do pão? Vem aqui buscar pão. O suco você compra. O que representa? R$10? Compra lá um suco, uma caixa, né? R$15, uma caixa grande, dá para passar 1 mês, 2, né? Tomando Santa Ceia. E você toma todo dia. Que hora que eu vou tomar, apóstolo? De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A hora que você sentir ali que, né, é o momento de comer do Senhor, come dele. Todo dia eu tenho necessidade de comer dele. Se você não tem, precisa desconfiar de você mesmo, porque você não está tendo realmente, né, a fome pelo Senhor. Então come ele, come dele, recebe a carne dele, o sangue dele. Essa é uma forma de viver muito. Apóstolo, o senhor tem certeza disso? 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios 11, 29 e 30. 1 Coríntios 11, 29 e 30. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. 29, 29, 29 e 30, ok? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eu já expliquei isso aqui, essa questão de juízo aqui que Paulo fala, em relação à baderna que havia na igreja de Corinto e tal, não tem nada a ver com questão de pecado. Porém, o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, olha, quem come e bebe sem discernir, sem entender, ou seja, você vai tomar ceia, não entende que aquilo ali é uma entrega do Senhor, é uma doação dele, né, para que você possa receber dele, se fortalecer nele, se alimentar dele e se identificar com o que ele passou na cruz, receber o perdão, a purificação, a santificação, a cura para o seu corpo, né? Se você não entende, não discerne o corpo, que é o pão, no caso, o pão é o corpo, né? Representa o corpo, então você não vai receber as bênçãos da ceia, as bênçãos do Senhor pela ceia. E por isso é que muitos estão fracos, doentes, e não poucos que morreram, que partiram. Olha só, quem não entende a importância da Santa Ceia, fica fraco, doente e morre cedo.
Agora, quem entende, quem toma isso com fé, com o coração voltado para a cruz, crendo na obra da cruz, crendo que Jesus morreu sua morte, crendo que Ele levou seus pecados, suas iniquidades, maldições, doenças, crendo, declarando: Senhor, eu me alimento de Ti agora, e tomo o Teu sangue agora. Quem está fazendo isso com fé, vai ser o contrário do que Paulo fala aqui. Em vez de ser fraco, será forte. Em vez de ser doente, será saudável. Em vez de morrer cedo, vai morrer muitos anos lá para frente. Quem sabe nem vai morrer. Quem diz amém, aleluia? Então, você precisa acreditar. Toda vez que tomar a Santa Ceia, discirna o corpo e receba força. Olha para a pessoa do seu lado e fala: meu irmão, minha irmã, toda vez que tomar a Santa Ceia, discirna o corpo. Fala de novo: meu irmão, minha irmã, toda vez que tomar a Santa Ceia, discirna o corpo e receba força, cura e aumento de dias. Aí você me pergunta: apóstolo, a cura pela ceia é instantânea? A cura pela Santa Ceia é instantânea? Pode ser, mas quase sempre é gradativa. Quase sempre é gradual. Eu não entendia isso, eu não entendia. Hoje eu entendo que a Santa Ceia é como um antibiótico. Você já viu como é que funciona o antibiótico? O médico prescreve um antibiótico para você se livrar de certos micro-organismos, bactérias, sei lá, vírus. Vírus não, né? Combate outros organismos, micro-organismos, né? Ok, aí passa um antibiótico para você, ok? Aí o médico fala assim: você tem que tomar um antibiótico por 7 dias. Aí ele fala: não corta, não deixa de tomar 7 dias. Toma 7 dias. Né? Você toma 1 dia, 2, o estômago fica ruim. Piorou, tomei antibiótico, só está piorando. Mas está funcionando, olha para cá, está funcionando. Só que tem os efeitos colaterais que você sente. E aí, passa 5 dias, 6 dias, quando chega o 7º dia, você está livre do mal. Quem diz amém, aleluia? A Santa Ceia funciona assim, né? Ela não é dada numa porção só. Não me pergunte por quê, porque eu penso que Deus quer uma dependência, Deus quer que você todo dia lembre que precisa dEle, precisa do Senhor Jesus. Então você sempre tem que estar lembrando do Senhor. Aí Ele vai liberando porções da graça, porções da cura, e você vai recebendo, e você vai, ao longo do tempo, você vai tomando, e vai percebendo que o seu corpo fica mais enérgico, mais forte, mais vigoroso, vai percebendo que a doença vai esvaindo, vai acabando, os males vão cedendo. Quem diz amém, aleluia? Eu não vou dar testemunho aqui, porque o tempo está estourado, mas tem muito testemunho já, inclusive pessoal, né, de como a Santa Ceia funciona, a médio prazo, longo prazo, e você tem que insistir, tá? Às vezes pode acontecer de alguém receber instantaneamente a cura, mas normalmente ela vem gradualmente, gradativamente, né? Recebemos em porções cada vez que comemos e bebemos. Isso é como remédio prescrito pelo médico, que só vai ter um efeito pleno depois de tomar por um certo período, assim como o antibiótico. Olha só, apóstolo, eu tomo a Santa Ceia diariamente, mas a minha saúde está piorando. A minha saúde está piorando, apóstolo. Você tem primeiro que parar de falar que está piorando. Não use essa palavra piorando, tá? Use a palavra seguinte, a seguinte palavra: eu estou enfrentando uma batalha, mas eu creio na bênção, eu creio na cura e vou continuar tomando a Santa Ceia, ok? Deus não nos põe em prova por meio de uma doença. O inimigo pode vir e nos atribular por meio de uma doença. Sim, o inimigo pode vir e nos atribular por meio de uma doença. Por que Deus permite isso então, apóstolo? Porque Deus quer que você seja inabalável. E para você se tornar inabalável na fé, Deus não pode deixar você guardado ali no quarto. Deus precisa que você enfrente tudo. E às vezes o inimigo vem para cima de você, coloca uma doença, Deus permite. Não que ele queira doença, mas ele quer você inabalável. Aí a sua fé tem que ser testada, e você então entra no processo do teste, vai com fé, vai tomando a ceia, vai confiando, até você se tornar inabalável, e lá na frente você vai dar um testemunho de
perseverança e de cura. Deus quer que você dê um testemunho de perseverança e de cura. Quem diz amém? Aleluia. Então, creia até o fim, creia o tempo todo. Apóstolo, a cura só vem pela Santa Ceia? Não, há curas que vêm pela oração, pela imposição de mãos, pela unção com óleo. Há curas que vêm pela declaração da palavra, né? Simplesmente pelo fato de você declarar, tomar posse da palavra. Quem sabe 30% da sua cura já tem sido dada a você. Mas para você receber 100%, tem que continuar crendo, tomando a ceia, falando de acordo com a palavra, tá? E, portanto, os outros 70% de saúde está vindo nos próximos dias. Não deixe de tomar esse medicamento do céu chamado Santa Ceia. Continue a tomá-la, tá? Até completar os 100% e vai tomando. Tá? A cura está chegando. A mensagem completa do Evangelho da Graça é: Jesus te salva. Olha para a pessoa do seu lado e fala: a mensagem do Evangelho da Graça é: Jesus te salva, Jesus te liberta, te cura, te renova, renova a tua juventude e faz você forte. Aleluia! Quem diz aleluia? Glória a Deus! Enquanto esteve aqui na terra, Jesus curou todos os doentes. E eu pergunto, por que Jesus parou de curar? Não, Jesus não parou de curar. As pessoas pararam de crer. Olha para cá. As pessoas pararam de crer. Jesus não parou de curar. Creia e você verá. Creia e você receberá. Agora, para encerrar, Salmo 90, versículo 10. A palavra de Deus fala assim, Salmo 90, versículo 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Tem crente falando isso aqui. Ah, meus dias já passaram de 70, agora é só canseiro e fadiga. Isso aqui, Moisés falou isso lá no tempo da lei, no contexto da lei, para as pessoas que viviam na lei. Lá no tempo da lei, as pessoas viviam 70, quanto muito 80. Hoje, nós não vivemos debaixo da lei, vivemos debaixo da graça. Entretanto, os crentes que preferem viver na lei se enquadram nessa perspectiva do Salmo 90, né? Veja o Salmo 90, versículo 11. Salmo 90, versículo 11. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Aqui Moisés está falando do poder da ira, poder da cólera de Deus. Ora, a ira de Deus foi lançada em Jesus. A cólera de Deus foi lançada em Jesus na cruz. Então hoje Deus não tem ira para lançar sobre você. Então a questão da pessoa sofrer na velhice, padecer muito, está relacionada à lei. Porque quem está debaixo da lei está debaixo da ira. Quem está debaixo da graça está debaixo do perdão, está debaixo da restauração, está debaixo da vida longa. Quem diz aleluia? Então, não vivemos mais debaixo da lei. Agora, no Salmo 91, aqui agora vem a cereja do bolo, ok? Cereja do bolo, Salmo 91. Salmo 91, a palavra de Deus nos revela algo, no versículo 11. Peraí, Salmo 91. Salmo 91, que habita no esconderijo do Altíssimo, isso, 16. Salmo 91, 16. Saciá-lo-ei com longevidade. Saciá-lo-ei com longevidade. O que Deus está falando no Salmo 91 aqui? Que vai saciar a cada um de nós que está na graça. Porque o Salmo 91 é o salmo de quem está na graça. Olha para cá. Salmo 90 é a palavra de Deus, mas é um salmo da lei. Salmo 91 é da graça. Porque começa o Salmo 91 dizendo assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente e diz ao Senhor: tu és meu refúgio. Eu pergunto a você, na lei o povo podia refugiar em Deus? Na lei o povo podia se esconder em Deus? O povo não podia nem chegar perto de Deus na lei. Deus ficava lá no Santo dos Santos, escondido do povo, para o povo não morrer. Porque se o povo tivesse contato com ele, morria por causa do pecado. Hoje, na graça, Paulo diz que nós temos em Cristo um lugar de refúgio.
Cristo nos fez, né, o esconderijo para que cada um de nós possa chegar nele, se refugiar nele. Ele é o nosso esconderijo. Nós chegamos a Cristo e nos refugiamos em Deus, nele. Então, temos refúgio em Deus. Então, o Salmo 91 mostra quem está na graça. E aí Deus fala assim, ó: vou saciar os crentes que estão na graça com longevidade. Olha só, versículo 16. Saciá-lo-ei. Como é assim? Como que é isso? Como que é esse negócio de saciar? Olha para cá. Eu estou aqui com um copo cheio de suco, né? Aí eu vou tomando suco aqui. Vou bebendo. Aí chega um momento que eu não quero mais beber o suco. Por quê? Porque eu fiquei saciado. Então, quando fala aqui, saciá-lo-ei com longevidade, Deus está falando assim, ó. Deus está dizendo assim, olha, você que crê que está debaixo da graça, crê, você vai viver quanto quiser, até que você diga, estou saciado. Apóstolo, tem isso na Bíblia? Tem. Lá em Lucas capítulo 2, não vou ler agora, Lucas 2, nós encontramos um homem de Deus chamado Simeão. Simeão estava lá em oração, e aí Jesus foi levado ao templo, ele pegou Jesus nas mãos, levantou Jesus Cristo, ele disse, oh Deus, que maravilha, meus olhos estão vendo a tua salvação. E depois que ele viu Jesus ali, ele olhou para o pai e disse, pai, agora despede teu filho. Agora, é como se ele dissesse, agora estou saciado, pode me levar, entendeu? Então ele foi depois que ficou saciado. Olha para cá, apóstolo, o senhor está falando algo que eu nunca ouvi. Pode ser que você nunca ouviu mesmo, mas você vai estar ouvindo coisas desse nível, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira e ela esclarece. Quem diz amém, aleluia? É isso que Deus pensa. É isso que Deus pensa. Ele quer que você viva o que você quiser. Chega um momento que você fala, poxa Deus, já passei tudo, já vivi tudo, tá bom, deixa eu ir agora, me leva. Aí Ele vai te levar. Apóstolo, é tão simples assim? É simples, mas você tem que entender o processo, né? Tem que entender tudo que eu falei antes aqui. Tem que entender que você é um canal dele. Tem que entender que você tem que ter sabedoria dele. Tem que entender que você precisa, né, também cuidar de si, né? O apóstolo Paulo falou a Timóteo, Timóteo, cuida de si. Cuida de si mesmo. Você tem que cuidar do seu corpo também. Porque se você não cuidar do seu corpo, você não pode responsabilizar Deus pela morte que vem. Porque você está corroendo seu estômago, destruindo seu fígado, fazendo seu coração acelerar, está enchendo as artérias do seu coração de colesterol que não presta, colesterol negativo, está entupindo as veias, as artérias, né, com gordura. Daqui a pouco dá um infarto, daqui a pouco dá um AVC, você morre. Aí chega lá e fala, Deus, eu ouvi a tua palavra que o Senhor me saciaria. E eu morri logo. Deus fala, sim, mas você estourou tudo. Você comeu o que não devia, você não fez exercício, você não se cuidou, como a minha palavra manda, e aí você morreu. Está entendendo como é que funciona? Tem que se cuidar também. Quem diz amém, aleluia? Pois bem, estamos guardados e escondidos em Cristo, ok? E para encerrar, tá? Para encerrar mesmo, você tem que viver na perspectiva da nova identidade. Quem é você? Você é filho de Deus. Quem é você? Você está em Cristo, você é um com Cristo, você é uma extensão de Cristo, você tem o DNA de Cristo, você é uma nova criatura, você tem que andar em fé. Paulo fala em Gálatas capítulo 3, versículo 20, eu não vivo mais, Cristo vive em mim, e esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então você tem que andar pela fé no Filho de Deus, andar pela fé na obra da cruz, andar pela fé, né, que você é uma criação nova, desconectar da sua velha vida, viver na condição e posição de um novo ser, de filho amado do Pai. Quem está entendendo, diga amém, aleluia. Quantos querem uma vida mais longa e melhor? Fica de pé onde você está. Fica de pé onde você está. Nós vamos agora tomar a Santa Ceia. Vamos comer a porção de hoje, né? Se você não comeu, não bebeu a porção de hoje da ceia, vai beber agora, vai comer agora. E você vai dizer, Pai...